A paz do Senhor para a igreja, amém? Queremos parabenizar o pastor Daniel. Hoje é um dia especial e que Deus possa continuar abençoando a vida do pastor. O Senhor possa continuar renovando as suas forças dia após dia. Que Deus possa continuar abençoando a igreja que tem acompanhado a vida do pastor e tem orado com o pastor. O pastor, sem uma igreja, ele não é pastor. Ele precisa ter igreja. Ele precisa ter as ovelhas. Depois de Deus, quem mantém o pastor é as ovelhas. E é da responsabilidade do pastor alimentar as ovelhas e cuidar dela. E com certeza o pastor Daniel tem feito isso aqui, nesse lugar. Vocês têm sustentado o pastor e ele também tem vos alimentado com a palavra. Nesta noite eu quero então refletir com vocês o Salmo de número 89. Este salmo traz a memória do pacto de Deus na vida de Davi. Quando nós falamos de pacto, nós estamos falando de aliança. Deus, Ele é Deus de aliança. Ele é Deus que Ele faz aliança com o seu ungido e Ele faz aliança também com o seu povo. Quando Deus fez aliança com Davi, Deus não só estava fazendo uma aliança com Davi, mas Deus estava fazendo uma aliança com o seu povo. Amém? E nós vamos ver isso no decorrer da história da Bíblia, quando Deus fez uma aliança com Abraão. E dentro dessa aliança que Deus fez com Abraão, Deus lhe fez promessas. E quantas coisas, quando nós estudamos a história de Abraão, veio acontecer na vida dele. Mas tudo aquilo que Deus tinha falado a Abraão, o pacto, a aliança, o Senhor cumpriu na vida de Abraão, porque Ele é um Deus de aliança. Deus não quebra o seu pacto. Eu posso quebrar o pacto com Deus, mas Deus, pastor Daniel, não quebra o pacto dele. Filipenses vai dizer: se nós formos fiéis, Ele permanece o quê? Fiel. E se nós não formos fiéis, Ele ainda continua sendo o quê? Fiel, porque Deus não quebra o pacto. Deus mantém o pacto com aqueles a qual Deus tem escolhido.
aquele a qual Deus tem vocacionado. Então, nesta noite, pastor Daniel, Deus, Ele tem um pacto com a tua vida. E esse pacto, Ele diz: eu não quebro. Deus tem um pacto com esta igreja, pois o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Então Deus não quebra o pacto também com a sua igreja. Ele permanece com a sua igreja. Pode ficar apenas uma pessoa aqui nesse templo, mas permanecendo uma pessoa, Deus está aqui. Porque Deus não quebra a sua aliança, o pacto com a sua igreja. Glória a Deus. Ele diz: passarás os céus, a terra, mas as minhas palavras, elas hão de permanecer. Deus então é fiel em tudo aquilo que Ele tem nos prometido. Então o salmista, através do profeta, esse músico que foi um dos músicos que serviu no ministério de Davi, as benignidades do Senhor eu cantarei perpetuamente, ou seja, as misericórdias do Senhor cantarei. Ele usa isso no plural, as misericórdias. Ele não fala de uma misericórdia, mas ele fala das misericórdias do Senhor cantarei perpetuamente. Israel passava por uma crise muito grande, porém o profeta, ele está aqui anunciando que apesar da crise, apesar das dificuldades que Israel naquele período estava passando, eles estavam sendo convocados pelo Senhor a cantar as misericórdias do Senhor. Cantar na alegria, cantar quando o rio está favorável, mas cantar na crise, cantar na enfermidade, cantar na prova. Nós somos convocados pelo Senhor, e o salmista está expressando, o profeta, ele está aqui, que devemos cantar as misericórdias do Senhor. O que Ele quer nos informar com isso? Que nós devemos olhar, sabe para onde? Dá uma olhadinha para trás. E devemos trazer à memória os feitos já realizados do Senhor. As maravilhas que o Senhor, ao longo da nossa história, ao longo da história do pastor, ao longo da história dessa igreja, o Senhor tem assim manifestado. Tem um louvor que diz: quantas bênçãos recebida, todas de uma vez. Mais uma vez.
recebida. Todas de uma vez. Quanto Deus já fez. Você pode levantar tuas mãos e fechar os seus olhos e trazer à tua memória quantas bênçãos, quantas maravilhas, quantas coisas o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. E se tem feito na vida do pastor Daniel, tem feito na vida dessa igreja. Tu és o nosso Senhor. O salmista está dizendo: cantaremos sim as misericórdias do Senhor. Irmãos, só esse parte A do versículo, ficaríamos aqui falando acerca, então, agora das misericórdias do Senhor. O salmista vai dizer: as misericórdias do Senhor são o quê? A causa de não sermos o quê? Consumidos. Que mérito temos nós? Quem sou eu? Quem é você para requerer de Deus, se não for pela sua misericórdia? E o salmista está falando: cantaremos então perpetuamente as tuas misericórdias. Verso 2: pois disse eu, a tuas misericórdias firmará a tua fidelidade até nos céus. Irmãos, ele usa aqui de forma muito pessoal. Ele está dizendo: pois disse eu. Ele mesmo está testificando, testemunhando acerca da misericórdia do Senhor, o quanto o Senhor tem edificado, ou seja, ele está trazendo que os fundamentos da nossa vida, da nossa história, pastor Daniel, está exatamente edificado, construído, não sobre os nossos esforços, que às vezes o homem bate no peito dizendo: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas ele está dizendo aqui: pois disse eu, que foi as misericórdias. Ele está dizendo: são as misericórdias do Senhor. Aleluia. E a misericórdia dele, por ele, para ele são todas as coisas. Levante as tuas mãos mais uma vez e adore a Deus pelas misericórdias do Senhor. Se estamos aqui nesta noite com o pastor Daniel em a misericórdia, se levantamos hoje em a misericórdia, irmãos, são as misericórdias de Deus. Aleluia! Ele diz eu, e ele não diz só no contexto daqui da terra, mas ele vai falar que o
o próprio céus, os céus também está fundamentado sobre as misericórdias do Senhor. Aleluias. Isso significa que todos os fundamentos, tudo que existe entre céus e terra está sobre o domínio, o governo, está sobre as misericórdias de Deus. Por isso que os anjos não cessam, como diz o profeta Isaías lá no capítulo 6, os anjos não cessam de adorar a Deus, dizendo santo, 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 porque eles estão reconhecendo que Deus é santo, que Deus é justo, que a justiça de Deus está sobre os céus, está sobre a terra. Irmãos, os anjos, os arcanjos, os querubins, eles não param de dizer santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e Ele vai dizer que toda a terra está cheia da sua glória. Ele diz, eu reconheço. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção da igreja, então, que nós devemos reconhecer. O pastor Daniel já falou diversas vezes aqui, o quanto Deus tem o abençoado. Isso significa que Ele está reconhecendo as misericórdias de Deus sobre a sua vida. Precisamos a cada dia reconhecer que é Deus. Pastor Daniel, é Deus, é o Senhor, porque se o Senhor sair, como ficaremos? Qual foi a preocupação de Davi? Nós estamos falando dele aqui. Senhor, Salmo 51, não retire de mim o que? Ele apelou pela misericórdia de Deus. Ele sabia muito bem que o Espírito do Senhor saindo, ele estaria em total ruína. Quando o profeta Natan foi na sua casa, e ele, cheio de dedo, com muito cuidado, preocupado de falar com Davi, e veio o juízo de Deus sobre a casa de Davi. No final ele entende, ele fala, o que você afinal de contas quer? Quer um período de fome sobre o seu reinado? Quer cair na mão dos inimigos? Você tem 3 oportunidades aí. Ele analisou e falou, bom, fome eu vou prejudicar o povo. Cair na mão dos meus inimigos, eu não vou ter o quê? Eu não vou ter misericórdia. Esses caras vão acabar comigo. Tem uma terceira aí? Ele falou, tem. Você pode cair na mão do Deus vivo. Ele falou, então deixa eu ficar na mão dele. Deixa eu ficar na mão de Deus, deixa eu ficar na mão do Senhor, de Jeová. Porque Davi sabia, nesse salmo ele vai falar sobre isso. Davi sabia que em Deus ele iria alcançar a misericórdia. Ele inteligentemente, sabiamente, pela história, pela vida de Davi, ele falou, conta das vezes Deus foi misericordioso comigo. Então, mais uma vez, ele estava apelando
pela misericórdia do Senhor, ele falou: deixa eu ficar na mão dele. Ele pode fazer com a minha vida o que ele quer, mas no final o cetro de Deus vai se levantar ao meu favor. E nesse salmo você vai ver isso. Davi está trazendo à memória o quanto a misericórdia de Deus foi grande para com ele. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero orar pela vida do pastor Daniel. Quero chamar aqui a família, por favor, os filhos. Vem aqui na frente. Glória a Deus. Vamos estar orando. A igreja se põe de pé. Agora eu vou falar igual o seu pai, Neemias. Não é por muito falar que seremos ouvidos. Mas que Deus venha ter misericórdia de nós. Amém. Cadê Juliana? Glória a Deus. Mais graça, mais graça, mais oh, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Mais uma vez, mais grato. Oh, aleluia. O quanto somos gratos ao Senhor. Somos agradecidos ao Senhor pela tua misericórdia, Deus. Estenda as mãos agora sobre a vida do pastor, sobre a vida da sua família. O quanto, Senhor, nós nos deleitamos em ti. O quanto somos agradecidos pelas tuas misericórdias. Oh, meu Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, porque aqui estamos jubilando juntamente com o teu filho. Senhor, nesse Salmo 89, no verso 15, o salmista ainda expressa que o povo de Deus conhece o som festivo de Deus. Nesta noite, Senhor, nós reconhecemos com júbilo o som festivo de Deus na vida do pastor Daniel. O teu cuidado, o zelo da tua palavra, a tua revelação que tem vindo sobre a vida do teu servo. Que as tuas mãos não venham a ser retiradas sobre a vida do teu servo. Pois, ó Deus, o juízo e a justiça, e as verdades e as misericórdias são atributos, ó Deus querido, do Senhor, na vida do teu servo. Pastor Daniel, abre agora as tuas mãos, e profeticamente eu quero dizer, dentro desta palavra, que o juízo, que a justiça e que as misericórdias e as verdades do Senhor, elas estão sobre a tua vida, e a boa mão do Senhor
fará você prosperar por um caminho que ainda você não andou, por uma terra ainda que você não pisou, mas as boas mãos do Senhor estão sobre a tua cabeça, sobre a tua vida. O cordão de duas dobras jamais se rebentará, porque o cetro do Senhor está sobre ti. A promessa do Senhor permanece sobre a tua vida. Então recebe agora a palavra profética, recebe agora a revelação do Senhor. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, é também o teu Deus. Fiel é aquele que te chamou, e Ele permanecerá contigo até o fim. Que a graça de Deus, que a bondade do Senhor seja sobre a tua vida, que a glória do Senhor resplandeça sobre o teu rosto, e que o Senhor venha ter misericórdia de ti, e Ele te dê a paz. Deus te abençoe para todos sempre. Amém e amém. Mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado, oh, cheio da glória do Senhor, faz-me muito mais grato. Oh, oh, aleluia! Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Gente, vamos embora. Obrigado por tudo, tá, família? Dei um trabalho danado a vocês, né? Mas foi muito bom almoçar na casa de vocês, jantar na casa de vocês, tomar café na casa de vocês. Obrigado por vocês terem tratado de mim. Almocei também na casa dos irmãos aqui. E Marcelão, pô, você cuidou de mim, hein, cara? A igreja não me viu como você me viu, né? Obrigado pela paciência. Ó, passei por várias situações. Ontem eu estava vendo uma palestra sobre esquizofrenia. Ah, mas não fiquei esquizofrênico. Nunca ouvi vozes, só a voz do Senhor. Essa é boa. Nunca vi imagem, nada disso. As palavras proféticas foi pela boca do pastor Marcos, pela boca de Hélia, pela boca de Sueli, pela boca de Priscila, pela boca nas orações. Minhas irmãs intensificaram. A Adreninha aí, ó, meu contralto lá no Maranata. Que... Hã? Deus abençoe a vida de vocês, tá? Vocês são bênçãos. Dinei, vocês são bênçãos. Meus irmãos, não tem palavra para agradecer. Vamos orar e vamos agradecer a Deus assim. Faz assim. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o consolo de Deus esteja na tua vida, na vida do pastor, na vida dessa igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Que a igreja do Senhor diga amém!